Graças, paz, abençoados, eleitos, predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo para sermos salvos, para herdarmos a salvação eterna em Cristo Jesus. Uma coisa, meu irmão, você precisa aprender. Na cruz, em Cristo, o sacrifício de Cristo aperfeiçoou para sempre os que morreram antes da cruz e todos os eleitos pós-cruz, dos nossos dias até a geração pós-geração sem fim. Ou seja, o sacrifício de Cristo aperfeiçoou todos os eleitos, todo o seu povo, todos os escolhidos, todos os predestinados, antes e depois da cruz. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Deus de toda graça, da graça eterna, do reino eterno, do Cristo eterno, do Espírito eterno, do Deus eterno, do poder eterno, da sabedoria eterna, do Deus sábio e todo-poderoso. Glória a Deus. Glórias ao Cristo eterno para sempre. Amém? Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Amém? Espero que nos comentários... Irmãos, deixa um minutinho para falar aqui dos comentários. Há alguns irmãos, são poucos, alguns irmãos no meio da graça que, sinceramente, só a graça de Cristo para você suportar alguns comentários. Mas são comentários que não têm conhecimento nenhum, não tem maturidade, crescimento espiritual. Parecem que saíram da religião católica, da religião evangélica e entraram na religião da graça com o mesmo modo, o mesmo costume, não crescem, não aprendem, não querem aprender. E tudo que estão aprendendo, Abba Pai, o que é certo, o que é errado, doutrina do achismo, né? Doutrinas enganosas, errôneas, estão lá, Abba Pai, são poucos. Mas a maioria tem desejo, né, de crescer, de aprender, de ouvir, pelo menos de ouvir, e um comentário justo, um comentário dentro do contexto. Parabéns para você. Então, esse tema é um tema bacana, bom, é um tema que vai fazer você, no mínimo, pensar. Né? O tema é o seguinte: 2 motivos, muita atenção aqui, eu poderia até citar mais, mas eu quero citar 2 motivos para você crer que o Evangelho da Graça, o Evangelho eterno, que é o Evangelho da graça, é eterno para sempre. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 6. Então eu vou passar para você 2 motivos. Se for necessário, eu faço 2, 3, 4 vídeos, mas você vai aprender. Isto é, se você não endurecer o coração e se você ficar naquela, né? Não, meu irmão, aiônio foi até 70, não sabe, não conhece nem o que é aiônios, o termo grego, a palavra grego, o adjetivo grego, mas porque ouviu falar e fala o mesmo erro, o mesmo pensamento errôneo de onde ele ouviu, da fonte que ele ouviu. Então, 2 motivos para você que está me ouvindo agora, para você crer que o Evangelho da Graça é eterno, sem fim, para sempre. Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que a gente vem estudando já faz mais, acho que umas 2 semanas. Então vamos ler, vamos apenas ler, você já sabe. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e de toda nação, tribo, língua e povo.
Só, eu queria que você atentasse para aí, ó. Trazia um. Irmão Van, na minha Bíblia tem dizendo o Evangelho. Não, este artigo definido, o, não existe na língua original. É um, aqui é um. Essa tradução é uma das que se aproxima mais da língua original grega. Ele trazia, o anjo não trazia o evangelho, ou seja, o evangelho do reino que os apóstolos já vinham pregando. Não, este anjo aqui, ele trazia, ele não anunciava, ele não pregava, ele trazia um evangelho eterno, ou seja, uma mensagem, uma boa nova. Beleza? Tranquilidade? Então vamos lá. Então, os dois motivos para você crer que este evangelho aqui é eterno para sempre. O primeiro motivo você precisa entender que o evangelho que terminou no ano 70, depois de morte e ressurreição de Cristo, Cristo morreu no ano 30, aí veio o ano 35, ano 40, ano 50, ano 60, no ano 70, foi até o ano 70, né? Este evangelho que findou no ano 70, que foi uma mensagem dirigida apenas aos judeus do primeiro século. Então, houve o evangelho, aqui é um, lá é o evangelho que findou em 70. Vamos ver? Vamos ver. Então, o primeiro motivo é esse, o evangelho que foi pregado a Israel, aos judeus, né, do primeiro século. Foi este aqui, ó. Este sim, terminou, findou, acabou, se consumou no ano 70. Mateus capítulo 24, este não foi eterno. Versículo 14. Este evangelho aqui, ó. Preste atenção aqui nas palavras. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunha a todas as nações, então virá o fim, certo? Então pregado no mundo inteiro. Mundo aqui é oikomene. Oikomene é uma palavra grega usado dentro do Novo Testamento para os povos, as línguas, as nações, o mundo dominado por Roma. Então, o mundo que Roma dominava era conhecido como mundo oikomene. As terras de Roma, os territórios conquistados por Roma, as nações dominadas por Roma, os reinos dominados por Roma do primeiro século. E isto chama-se mundo inteiro, mundo de Roma, ok? Então, aqui é oikomene. Mundo aqui é oikomene, não é cosmos, é oikomene. Então, este evangelho aqui, atente para isto, este evangelho aqui, este evangelho teve seu fim. Este evangelho, ele teve seu término. Este evangelho terminou no ano 70, no período da grande tribulação. Então, agora é interessante, veja que aqui e este evangelho, aqui ó, este, porque Jesus estava dizendo que era este evangelho. Agora, é interessante que nós encontramos você, que é da graça, de qualquer canal da graça aí, ou já passou da graça, nós encontramos nas Escrituras ou na Bíblia as expressões Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Então, aí é aonde cai a ficha e aonde vem e aonde faz toda a diferença no teu conhecimento. O Evangelho do Reino. Atente para esta palavra, Evangelho do Reino. Este Evangelho do Reino. Mateus 24, versículo 14. Mas também nós vamos encontrar o Evangelho da Graça. Olha só, então, este Evangelho do Reino foi pregado, anunciado, proclamado exclusivamente, unicamente para um povo, para a nação de Israel ou para os judeus. Agora, este evangelho que eu vou apresentar, que vocês da graça já conhecem, Atos capítulo de número 20,
Olha só, Atos capítulo de número 20, isso é interessante, no versículo de número 24, né? Aí olha só, mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho olha só, aqui é do Evangelho da graça de Deus. Aqui é uma mensagem universal. Aqui, esta mensagem começou com Paulo, foi com Paulo este Evangelho para todas as nações e até os dias de hoje e pelos séculos sem fim. Este Evangelho da graça de Deus não é a mesma mensagem, aqui é para judeus, para a salvação da alma eterna, para o reino eterno de Cristo Jesus. Este Evangelho, né, salvou tanto judeus como gentios, beleza? Então, este Evangelho era que trazia a graça, isento das obras, dos mandamentos, das ordenanças, dos sacrifícios, dos cerimoniais. Este Evangelho da graça não tinha obras cerimoniais ou mandamento, né? Segundo o Evangelho que Jesus pregava para os judeus. Presta atenção, vou voltar lá para Mateus 24:14 para ficar melhor na sua compreensão. Evangelho da graça de Deus. Evangelho da graça. Por que Paulo não disse o Evangelho do reino? Está entendendo? Aqui era Paulo falando, Lucas que escreveu, né? E eu completo aqui, Paulo, você vai ver no contexto, que é Paulo falando da minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, não foi dos apóstolos. Paulo recebeu o ministério direto do Espírito Santo, ou do Espírito de Cristo, ou do Paráclito, né? Ou do Espírito do Senhor, ou do próprio Cristo em Espírito. Então, do Espírito do Senhor Jesus, olha só, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo estava dando testemunho do Evangelho, mas Paulo disse que ia dar testemunho ou continuidade do Evangelho do reino. Não. Agora, se você voltar para cá, presta atenção, Evangelho da graça, e em Mateus capítulo 24, versículo de número 14, aqui ó, e este Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, nas terras de Roma, onde tinha judeus, né, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E o fim veio no ano 70. Veio o fim de toda a escatologia, de toda tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, né? Então o fim veio. E também o fim deste Evangelho, que era o Evangelho com lei de Moisés, que trazia a lei, as ordenanças, os mandamentos, né, os cerimoniais. Então, tudo isto acabou com a queda do templo no ano 70. Então, vamos prosseguir aqui. Agora, então você viu que nós encontramos isto aqui, certo? O Evangelho do reino, aqui, ó. Evangelho, e será pregado este Evangelho no mundo inteiro, Evangelho do reino, aqui, ó. E este Evangelho do reino. Agora, interessante que lá, na língua grega, está lá, kai, kerihetesetai, tututo, evangelion, tes basileias, ou seja, Evangelho do reino, basileias, do reino. Então, e será pregado este Evangelho do reino. Agora, aqui, ó, atenta aqui. E este Evangelho, esta mensagem, né? Então, este Evangelho, aqui, ó, designa, né? O momento presente. Jesus estava dizendo, este Evangelho. Por que este? Porque Jesus iria levantar Paulo para levar, né, um Evangelho eterno, ou o Evangelho da graça de Deus. Então entenda isso, pelo amor de Deus. Se vai comentar, abençoado, comenta em cima do que eu estou falando. Agora não me chame de carnal, de que tem demônio, de que eu sou
natural, de que eu não tenho o Espírito de Cristo, isso não vai trazer nada, não vai acrescentar nada, nem diminuir. Comenta aqui, diz que eu estou errado, pelo menos, e lê o versículo, diz, você errou aqui, este evangelho terminou, não, este evangelho é eterno, o evangelho da graça de Deus é eterno, mas é porque, então comenta em cima do que você está vendo, ouvindo, né, e lendo, beleza? Vão comentar até porque eu estou de chapéu. Irmão, agora eu sou religioso, está com chapéu preto. Então, está aqui, Kai kerihetesetai tututo evangelho tes basileia. Este evangelho do reino, Agora, aqui, este evangelho. Então, Jesus disse este evangelho, porque outro ele iria levantar com um só apóstolo, o apóstolo doutores dos gentios, que é o evangelho eterno, o evangelho da graça. Então, este evangelho designa o momento presente. Este evangelho era para aquela geração. Este evangelho, ou esta notícia, é para este tempo. Jesus está dizendo, ou para esta geração. Então, este evangelho do reino foi para o tempo dos judeus do primeiro século, para a geração dos judeus do primeiro século, para aquelas nações do primeiro século. Então, este evangelho findou, terminou, acabou, né? Teve o seu término no ano 70, com a queda do templo. Veja como este evangelho aqui, essa mensagem, teria seu fim no ano 70. Mateus 24, 34. Mateus capítulo 24, versículo 34. Veja como o evangelho do reino iria findar no ano 70. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, o evangelho, as notícias que eles estavam ouvindo, era do evangelho dos judeus, ou o evangelho do reino. Outro versículo que nós podemos citar, Mateus capítulo 23 agora. Então, aqui teve fim, o evangelho do reino. Mateus 23, versículo de número 36. Olha só. Em verdade vos digo que todas estas coisas virão sobre esta geração. Então, o evangelho do reino, o evangelho dirigido, exclusivo, as notícias, era para aquela geração, para aquele povo do primeiro século. O evangelho do reino. Beleza? Tranquilo? Então, muita atenção aqui agora. O evangelho do reino foi direcionado, foi exclusivo e único. Repito, este evangelho aqui, Mateus capítulo 24, versículo 14, olha só, aqui, e este evangelho do reino, foi o evangelho direcionado, foi exclusivo, foi único para um povo, Israel ou os judeus. Você sabia disso? Não. Vamos saber aqui agora. Deixa eu ver aqui a hora. Beleza, dá tempo a gente ver tudo isso aqui rapidamente. Então, este evangelho, ele teve seu começo, teve seu fim, este evangelho do reino, não é o evangelho da graça de Deus, o evangelho da graça eterna. Então, este evangelho teve seu começo, teve seu fim e teve a sua direção, seu objetivo, alcançar os judeus do primeiro século até a grande tribulação. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Veja como foi dirigido para os judeus. Marcos capítulo 14, versículo 14 e 15, que diz: onde ele entrar, dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde está o meu aposento e em que irei comer a Páscoa com os meus discípulos. Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 1, perdão, abençoados, versículo 14, agora vai.
Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia dos judeus, pregando o evangelho de Deus. Não é o evangelho da graça de Deus, mas é o evangelho do reino de Deus. Agora ele diz aqui, ó, versículo 15, agora, versículo 15, e dizendo, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Olha a mensagem, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho para a salvação, né, eterna dos judeus, para o reino eterno que estava por vir no ano 70. Então, o evangelho do reino era o evangelho que estava sendo anunciado no primeiro século. Lucas capítulo 9. Vamos aqui para Lucas rapidamente, capítulo 9, e o versículo de número 1. Versículo de número 1 diz, reunindo os 12, Jesus lhe deu poder e autoridade sobre todos os demônios e poder para curar doenças. Reunindo os 12 discípulos. Aí ele diz, versículo 2 diz, e os enviou para pregar o reino de Deus aos judeus e realizar curas. Versículo de número 6, agora. Versículo 6. Olha só. Então os discípulos saíram e percorreram os povoados de Jerusalém, de Israel, anunciando o evangelho e curando por toda parte. Anunciando o evangelho a quem? Aos judeus. Aqui agora, versículo de número 6, já falei. Agora, versículo 10. Veja a direção deste evangelho do reino. Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que haviam feito. Levando-os consigo, Jesus retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Então, quando os apóstolos aqui, sem Paulo, o apóstolo Paulo ainda não fazia parte do apostolado, veio anos depois. Agora, versículo de número 11, versículo 11, mas, sabendo disso, as multidões o seguiram, e ele as recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Entendeu? O evangelho do reino de Deus, direcionado aos discípulos do primeiro século. Capítulo de número 4, versículo 42. Olha só, Lucas 4, 42, capítulo 4, versículo de número 42, que diz, ao romper do dia, Jesus foi a um lugar deserto e as multidões foram atrás dele e, encontrando-o, queriam impedir que se afastasse delas. Agora 43, 42, 43. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades de Israel. É necessário, olha só, irmão, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois fui para isso que eu fui enviado. Exclusividade, Deus, Cristo, judeus. Aí o 44... E ele prosseguia pregando nas sinagogas da Judéia. Sinagoga da Judéia. Então vá percebendo que o evangelho do reino, direção judeus, objetivo alcançar os judeus do primeiro século. E ele teve seu fim, o evangelho do reino. Mateus, capítulo de número 4, versículo 43. Mateus, capítulo 4, versículo de número 23. Olha só. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, dos judeus, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Jesus estava pregando o evangelho do reino e terminou no primeiro século. Lucas capítulo 8, versículo de número 1. Olha agora, vamos ver Lucas capítulo de número 8,
Versículo de número 1 diz: depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade, Israel por ali, e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino, não da graça nem o eterno, mas o evangelho dos judeus. E os 12 o acompanhavam. Este evangelho aqui terminou no ano 70, foi até o ano 70. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo de número 10, versículo 1 ao 6. Presta atenção aqui, ó. Jesus entrou no barco, foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade, Nazaré. Aí o 2 ele diz: e trouxeram-lhe um paralítico. Perdão, irmão. Mateus capítulo de número 10, versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros, para curar todo tipo de doenças e enfermidade. Irmão, 3 classes de coisas nós podemos ver aqui, ó. Espíritos impuros. 1. Curar todo tipo de doenças. 2. E enfermidades. 3. Beleza? Então, Jesus chama os seus discípulos. Mais um detalhe. Sem o apóstolo Paulo. Paulo não estava ainda aqui. Só os judeus para levar o evangelho do reino aos judeus. Versículo 2, aí ele diz: e estes são os nomes dos 12. Aí você vai lendo, ele vai dizer o nome de cada um, certo? Aí vem o número 3, aí vem o 4 aqui, ó. Aqui, ó. O 3, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, né? O 4, Simão. Aí o 5. O 5, ele diz aqui, ó. Jesus enviou estes 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios. Porque não era o evangelho da graça, não era o evangelho eterno, aqui era o evangelho do reino. Não ireis aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Olha o 6, olha o 6, olha o 6. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, evangelho do reino e não evangelho da graça. Beleza? Tranquilidade. Agora, o detalhe aqui é o versículo de número 23 deste capítulo. Olha o versículo de número 23. Atente para aqui agora. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, Israel, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades do mundo todo, antes que venha o Filho do Homem, ali quando ele voltou no ano 70, com poder e glória, para fazer juízo sobre Israel. Então, eles iriam pregando aqui nessas cidades de Israel, né, aqui o ano mais ou menos 33, né, até o ano 70, 68, por aí, quando houve a grande tribulação, né, e o juízo no ano 70, com a queda do templo. Então, eles foram pregando o evangelho do reino para os judeus. Interessante, Jesus diz: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, aqui sim, foi pregado, anunciado, proclamado o evangelho do reino. Beleza? Mateus capítulo 15, mais 2 versículos para a gente encerrar essa primeira parte aqui. Mateus capítulo de número 15, versículo de número 24. Mateus capítulo 15, versículo de número 24. Olha, atente aqui também, ó. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Evangelho do reino. O reino era a nação de Israel. O anúncio, né, a proclamação, a evangelização, o evangelho, as boas novas, dirigida
a casa de Israel. Por isso que em Mateus 24:14 Jesus disse: este evangelho do reino, este evangelho do reino. Beleza? Então, aqui, ó, o evangelho do reino era só para os judeus. O evangelho do reino, aqui, ó, este evangelho aqui, ó, Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, aonde tinha judeus espalhados nas terras de Roma, né? E este evangelho do reino, você vai ver que foi dirigido, né? Deus levantou os seus discípulos para anunciar o evangelho do reino apenas aos judeus do primeiro século. Olha a prova final, depois de tantos versículos, Atos capítulo 11, para a gente concluir esta parte, versículo de número 19. Olha o que diz. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão, na morte de Estevão, houve uma perseguição e começaram a prender, a matar, né, a querer exterminar a raça dos seguidores de Jesus, dos discípulos, né? Então, os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia. Fazer o quê? Anunciando a palavra, o evangelho do reino, apenas, detalhe, esta palavrinha aqui diz tudo, para mim diz para você, apenas aos judeus. Por quê? Porque o evangelho do reino foi o evangelho aos circuncisos, por causa da promessa. Então, Mateus capítulo de número, voltando aqui, olha que versículo poderoso, apenas aos judeus. Deixa eu voltar aqui, que esse versículo aqui é uma bomba. Os que foram dispersos pela grande tribulação por causa da Fenícia, Chipre, aqui, anunciando o evangelho do reino apenas aos judeus. Aí vamos fechar, voltando lá para Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 14. Este evangelho que foi anunciado apenas aos judeus. E este era do momento, para aquela geração, para aquele povo do primeiro século, evangelho do reino será pregado. Foi pregado pelo mundo inteiro. Foi pregado, por esse será, não existe mais. Foi pregado pelo mundo inteiro de Roma do primeiro século e testemunhou a todas as nações, e então veio o fim. Este evangelho acabou. Agora, o evangelho da graça, vou falar depois. Próximo estudo, irmão Van. Este evangelho do reino findou em 70. Era também conhecido pela expressão Evangelho tes peritomes. Evangelho tes peritomes. O que é isso, irmão Van? A palavrão é essa. Evangelho tes peritomes, evangelho da circuncisão. Este evangelho do reino foi o evangelho também conhecido como o evangelho da circuncisão. Quer saber? Próximo vídeo. Quer comentar? Comenta em cima do que eu falei. Me desmente. Usa meu vídeo. Faz de qualquer... Está liberado, autorizado. Você é de qualquer canal da graça ou pós-graça a usar meus vídeos e me refutar. Deus te abençoe grandemente. Não perca o próximo vídeo. Aí você cresce comigo e aprende para a glória do Deus eterno. Evangelho do reino foi até 70. E o evangelho da graça de Deus é o evangelho da graça eterna. Apocalipse sem fim. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Até o próximo vídeo. Sim, estou preparando aí, estou aprendendo com meu filho. Nunca fiz uma live. Vou começar a fazer live. Talvez, vou programar com ele. Né, ele é bom nisso. Me dê uns toques aqui. E eu, sábado, vou preparando os vídeos, e sábado vou anunciando, e sábado eu vou, quando tiver, talvez na quinta, na sexta, eu anuncio
o horário da nossa live. Espero poder contar com você. Paz do Cristo eterno.